nome de Jesus, amém? Deus vai falar grandemente no nosso coração nesta noite. Glória a Jesus. Amém, irmãos? A paz do Senhor para todos. Amém. Estou feliz aqui com a presença de todos em nome de Jesus. Irmão, aqui para garantir já está até gravando, né? Vem até alguém que está me acompanhando aí pela internet. Um abraço a você que me assiste por algum canal do Projeto Lâmpada de Deus ou por algum compartilhamento. Você que faz parte de uma comunidade no Facebook. Eu sou o Reverendo César. Um abraço para você que está tendo paciência para me ouvir. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no capítulo 9 de 2 Crônicas. Deus sempre me dá um texto em lugares difíceis. Quantos estão felizes aqui, digam amém. 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 Tem aqui pessoas novas, né? Eu conheci aquela moça de trás. Ela é filha da irmã Márcia? Não, ela é a colega. Ah, tá. Deus abençoe. Esperar ver a irmã Márcia aqui, né? Vendo a irmã Márcia, ela falou aqui. A gente mandou lembrança para ela que ela fez falta, né, no culto. E da próxima vez, né? Ela possa estar aqui conosco, né? Irmãos, 2 Crônicas 9, 29. 2 Crônicas vem depois de 1 Crônicas e antes de Esdras. Quantos acharam, digam amém. Amém. Diz assim: os demais atos de Salomão, quanto os primeiros, como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, nas visões de Ido, a igreja repita, Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Agora vamos comigo para 2 Crônicas 12, versículo 15. A Bíblia diz assim: os atos de Roboão, assim os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro das histórias de Semaías, o profeta, e Ido, o vidente, na relação das genealogias. Agora, o último versículo, 2 Crônicas 13, 22. Os demais atos de Abias, também os seus caminhos, como as suas palavras, estão escritos na história do profeta Ido. Repita, Ido. Podemos assentar no nome de Jesus. Bota o fundo baixo, tá? Irmãos, eu insisti com o nome Ido. Ido no nosso dialeto é alguém que já foi. Se alguém fala, fulano já tem ido aí? Tem. Ele está falando, usando ido como o verbo ir. Só que ido aqui, nesta mensagem, é um profeta. Esse homem, no primeiro momento da sua vida, ele trabalhou nos dias de Salomão, nos dias de Roboão, nos dias de Abias e foi até o tempo de Asa. Vou tentar, irmão, ser o máximo resumido possível. Esse profeta, ele trabalhou com pelo menos 4 reis, né? Só que ele deixa para nós um legado interessante, irmãos. Primeira coisa, Ido era um homem que não estava parado na obra de Deus. Está cheio de gente parada, irmão. Tem crente que é membro de banco, né? Dá vontade de pregar ele, se tivesse banco de madeira, pregar e deixar ele parado aí. Não serve para nada. Você fala para ele, vamos pregar na praça? Não vamos. Vamos subir o monte? Não vamos. Vamos para o culto hoje? Não vamos. Mas se você falar, tem churrasco hoje na igreja, ele dá um jeito e aparece. Entendeu? Nós vamos entender, irmão, que um profeta nem sempre é o que a gente pensa. Qual é a ideia que temos de um profeta? Minha mãe, por exemplo, gosta muito das produções da Record, né? Gosta muito de ver, por exemplo, Moisés, os 10 mandamentos, Davi. A ideia que a gente tem de um profeta é como a ideia que a gente tem de Elias. Aquele homem forte, robusto, de barba, né? Aquele homem até cabeludo, com um turbante na cabeça, e falando assim, diz o Senhor, não é isso? Essa é uma das classificações de profetas, irmão. Profetas que confrontam. Como Elias confrontou Acabe, como Eliseu confrontou Jeorão, como Daniel confrontou o rei da Babilônia, os reis da Babilônia, como tantos outros profetas confrontaram. Só que nem todo profeta é alguém que confronta alguém. Ido é um desses profetas. Ele se parece muito com Asaf. Aliás, se parece muito com Abacuque. Abacuque era da descendência de Asaf. E o livro todo de Abacuque gira em torno de uma conversa entre ele e Deus. Mais nada. E a Bíblia chama Abacuque de profeta. Uma vez eu estava vendo na televisão um pastor dizer,
o pastor da sua igreja é profeta? Quantos milagres ele já operou? Porque ele estava preso ao exemplo de Eliseu. Isso é uma pessoa, irmão, que foca o ministério dele só em curas, milagres e profecias. Entendeu? Nem todo profeta profetiza como muita gente faz, na frente do culto ou confronta alguém. E tu é um profeta, irmão, que está assim escrevendo. Foi ele que escreveu, por exemplo, sobre o fracasso, a derrocada de Salomão. É ele que conta a história do profeta Aías quando se encontra com Jeroboão. É ele que profetiza que Deus dividiu as 10 tribos, 2 ficando no sul e 10 ficando no norte. É ele que escreve tudo isso, irmão. E muita gente fala, rapaz, você está tocando no ungido de Deus. Você está escrevendo os defeitos de Salomão, que Salomão virou um feiticeiro, que Roboão era um adúltero. Você está doido? Não é isso que muita gente fala. Não toca no ungido do seu irmão. Crente picareta, crente vagabundo. Você tem que mostrar o erro dele mesmo. Que a própria Bíblia mostra que Natan confrontou Davi, o erro de Davi está dentro da Bíblia. Então, se você tiver que confrontar alguém, confronta. Minha mãe mesmo me confronta. Na hora que ela fala, você está um crente muito vagabundo, você não está indo para a igreja. Entendeu? E fala, eu tenho que ouvir. Entendeu? Vamos para a igreja, filho, vamos para a igreja. Hoje eu estava meio preguiçoso para ir na escola dominical, quando eu vi, estava lá, ó, batendo na porta da minha casa e eu fui. Entendeu? Então, Ido. O nome dele se traduz Jeová enfeita. É um homem que possivelmente era um levita, irmão. Porque a maioria dos escritores da Bíblia, eles eram levitas. Ele, bem como alguns estudiosos, como Semaías, Natan, Aías, esses homens escreveram coisas no tempo dele, mas no tempo de Esdras, isso aí é organizado. E qual é o livro que eles pegam? O livro de Ido. E a Bíblia chama Ido de profeta, chama ele de historiador e era um homem respeitado, irmão. Só que nós vemos na vida de Ido uma coisa interessante. Ele escreve verdades. Tem pessoas, irmão, quando você vai olhar no stand de venda de livros, está lá, peça o seu milagre, batalha espiritual, e só temas que vão agradar você. A maioria dos louvores hoje estão assim também. Determina. Não é verdade? Os louvores hoje estão falando, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Amém, irmão. Mas a maioria dos hinos só falam da necessidade do homem. Se você for cantar um hino, é paixão pela tua presença, Senhor. As pessoas preferem mudar. Porque hoje em dia o Deus de muitos é Ele mesmo. Se você for num culto que você não recebeu uma revelação, que Deus vai destruir seus inimigos. Se você não receber uma revelação, que Deus vai te dar a causa da justiça ganha, que tem um varão te esperando, uma varoa, para você casar, o povo está decepcionado da igreja. Ido não tem nada que ele escreveu ali, irmão, que fosse uma coisa boa para o rei. Ele possivelmente era samaritano, ele viveu no tempo do rei Jeroboão II, e é ele que escreve sobre os erros de Jeroboão. Ele que escreve, ó, Jeroboão não quis cultuar a Deus onde deveria, que era em Jerusalém. Jeroboão reuniu pessoas, aconselheiros, e ele deu ouvido a esses aconselheiros, montou uma sede espiritual em Betel e outra em Dan. Foi ele que expulsou os levitas de dentro da casa de Deus e botou 2 estátuas de demônios lá. Foi ele que tornou Israel um centro ecumênico. Tudo isso aí Ido escrevendo. E você, irmão, é difícil achar hoje alguém que fale verdades. Você vê pessoas, irmão, manda um abraço para o pastor da sua igreja, manda um abraço para o fulano de tal, e ele só discute quando é confrontado. Né? Esse dia eu vi um apóstolo respondendo um padre aí, entendeu? Que ele foi confrontado, porque tocou no dinheiro, aí foi aquela briga religiosa, entendeu? Agora nós não estamos falando do homem nervoso, não. Nós estamos falando do homem de Deus, que escreve coisas verdadeiras. Estamos falando de um homem de Deus, irmão, que não se vende. Estamos falando de um homem de Deus que, apesar de não ir diante dos reis, está escrevendo coisas que para nós servem. Paulo, quando se lembra de Ido, ele escreve em Romanos 15, versículo 4, dizendo o seguinte, que as coisas que antes foram escritas para nosso ensino foram escritas. O que é que Ido deixou? Que se você for como Jeroboão, relaxado e fizer a obra do seu jeito, Deus vai afundar seu ministério. É isso que ele deixou. É Ido que escreve, irmão, que Jeroboão, por pouca coisa, consagrava alguém a pastor.
Ó, levita, você está batendo de frente comigo, tá bom? Quem manda aqui sou eu. Eu vou profissionalizar a religião aqui nesse lugar. Ou seja, trouxe uma boa oferta? Pode ser sacerdote, não importa se é levita. E a Bíblia diz o que em Números 3, versículo 10? Que Deus estava com os levitas. Quem entrasse no mistério entre Deus e os levitas, ou seja, o serviço do culto, seria morto. E todo levita que falava, Jeroboão, você está indo para um caminho de morte, Jeroboão, cala a boca e sai daqui. É Ido que escreve isso. Ido era um homem sem medo de falar a verdade, ele morava no norte de Israel. É Ido que escreve que Jeroboão tentou queimar incenso, daqui a pouco chega o homem de Deus profetiza contra ele, ele manda prender, a mão do homem fica dura. É Ido que escreve, Jeroboão não tem Deus, apesar de ele estar com a maioria. Ido são escritores, irmão, que não temos hoje. Ido são pregadores que poucos são hoje. Pessoas que falam verdade. Pessoas que protestam contra a idolatria dentro da igreja, contra a feitiçaria dentro da igreja, contra a loucura dentro da igreja. A maioria das pessoas só quer ibope. Ele não, ele quer falar a verdade. Possivelmente, irmão, Ido era da escola de Samuel. Como você vê, ele é muito ligado, por exemplo, a Natã, ele é ligado, por exemplo, a Ias, que eram filhos espirituais de Samuel. E então era um homem, irmão, que não vendia o ministério dele. Amém. Era um homem capaz de morrer por causa da obra de Deus. Ido também, irmão, se você pegar bem a história de Ido, ele é um homem que não se exaltava. Você pega, por exemplo, o final da vida de Salomão, 1 Reis 11:41, ele diz assim, e o demais dos atos de Salomão, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis? Ele poderia dizer, está escrito no meu livro. Ele não queria, irmão, likes na internet, ele não queria visualizações, grandeza terrena. Ido transfere toda a glória para Deus. Amém. Você lembra de alguém que é assim? Você lembra de João Batista, importa que que Jesus cresça e eu diminua. Você lembra de João, que várias vezes ele, quando escreve sobre ele mesmo, ele fala, ó, Pedro, ele teve no túmulo de Jesus, estava Pedro e o discípulo a quem Jesus muito amava. Esse discípulo era ele mesmo. Você vê segundo Coríntios 12, Paulo falava o seguinte, olha, eu conheço um homem que na carne eu não sei, se no espírito eu não sei, mas ele foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas lá que não dá nem para falar. Ele pode, se fosse os crentes de hoje, ele dizia, fui eu fui no céu, eu vi coisas lá que se eu te disser, você não acredita. Entendeu? Então, os homens de Deus não querem glória para si, transferem para Deus. E Ido era desse jeito. Por isso a tradução do seu nome é Jeová enfeita. Ele é comparado ao bolo e aqui na frente está a cerejinha. Ido está aqui. Deus, irmão, por 3 profetas que eram filhos espirituais da escola de Samuel, ele operou algumas coisas em Israel. Por exemplo, pelo ministério de Aías, Deus divide Israel. Pelo ministério de Semaías, Deus traz paz a Israel. Mas pelo ministério de Ido, Deus conserva a memória de Israel. Amém. Quando Ido é lembrado, irmão, Israel já tinha passado mais de 440 anos que Ido tinha morrido. E os filhos espirituais dele acharam lá os seus pergaminhos, porque tinha que ser refeita uma nova redação, não tinha computador como temos hoje. Então Ido foi lembrado e Deus disse, honra esse homem porque ele merece honra. Amém. Agora tem pessoas, irmão, que ele honra a si mesmo. Ele inventa um monte de mentira, ele diz que ele é, que ele faz, que ele esteve, entendeu? Agora teve um irmão que ele pregou, que ele estava lá nos Gideões pregando. E um pastor falou, irmão, eu tive nos Gideões, eu não lembro de ter visto o senhor lá não. O senhor pregou, o senhor está com conversa fiada. Eu falei, não, eu estive lá pregando. Depois ele descobriu que tinha uma praça lá perto dos Gideões, e ele pregou para os mendigos lá na praça. Só que o que ele disse para a igreja é que ele pregou lá no meio da multidão, ele pregou foi na praça. Cheio de gente, cheio de palhaçada. Pessoas inventando coisas para poder trazer glória para si. Ido não estava nem aí, irmão. Tanto é que em 1º e 2º Reis, que são trabalhos dele, você não vê ele aparecer. Mas em 2º Crônicas, você vê Ido aparecer. O que ele escreveu foi relevante. O que ele escreveu valeu para poder encaixar na história de Israel. E será, irmão, que alguns louvores que a gente canta, Deus poderia dizer assim, esse louvor vai estar aprovado? Que louvor que... Irmão, teve uma cantora gospel, esse dia eu estava vendo no canal Marca Divina, que eles compartilham meus vídeos de vez em quando. A cantora gospel, cantando um hino muito conhecida, e eles
pegaram o hino dela e colocaram de trás para frente. Irmão, é um louvor a Satanás. Quando você ouvir certos louvores, irmão, que você não sentir de glorificar a Deus, para de ouvir. Para de ouvir. Porque todo hino que glorifica a Deus, se você tem o Espírito Santo, você sente vontade de adorar, de glorificar, falar línguas estranhas, entendeu? Quando isso não acontece, irmão, aquilo ali foi feito para vender. É o que o irmão falou aí, ó, no hino dos levitas, né? O camarada queria ser profissional, queria ganhar respeito e sucesso, e a vida espiritual dele estava indo lá pro buraco. Ídolo é o tipo de crente, irmão, que não vemos hoje. Pessoas que denunciam verdades no governo. Eu aplaudo, por exemplo, o cabo Daciolo, que é um homem que tem coragem de pregar contra a maçonaria até dentro das igrejas. Tem maçonaria dentro da igreja. E ele chega, ó pastor, se essa igreja quiser prosperar, vai ter que tirar a maçonaria daqui. Mas as igrejas, irmão, hoje tem prata e tem ouro, não tem levanta e anda. E não importa o quanto você diga levanta e anda, tem igreja buscando o poder da feitiçaria para ver pessoas andarem. As pessoas estão vendidas pelo sucesso. Ido, irmão, nunca se preocupou em criar um livro com o nome dele. Ido sempre se preocupou. Preciso escrever algo que denuncie a verdade. E aí Pedro, quando fala sobre Ido, ele fala assim, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, ele diz assim, que nós fazemos muito bem estar atentos à palavra dos profetas, que é como luz na escuridão. É Ido, irmão, que fala dos fracassos espirituais dos reis de Israel, a começar de Salomão, que se deixou levar pela riqueza, pela prostituição com várias mulheres. Salomão, irmão, era um adúltero. Salomão era um homem pecador. Salomão, ele com toda aquela grandeza, se você pegar bem o capítulo 2 de Eclesiastes, se fosse para hoje, Salomão ia dizer, eu consumi as melhores drogas, eu me prostituí até com homens, eu fiz tudo o que eu quis, eu comprei as melhores casas, tive casa nos lugares mais ricos do mundo, e tudo isso é passageiro. Ido escreve, Salomão teve 1000 mulheres, 300 casadas e 700 concubinas, e foi ele que trouxe Moloque para dentro de Israel, depois de um tempo de grande avivamento. Quem teria coragem de falar isso? De um Papa, por exemplo, o Valdemiro Santiago. Ah, você está tocando no giro de Deus, Ido. Ido não estava nem aí, a palavra de Deus tem que ser escrita como ela é. Me lembro de um homem de Deus chamado A.W. Pink. Um homem de Deus que escrevia coisas tremendas, irmão, mas as igrejas não compravam os livros dele, não convidavam ele para pregar, ele era mais esquecido que geló na janta. E hoje a memória dele é lembrada como um grande homem de Deus, como um grande escritor, né? Agora, irmão, eu falo para você, você de repente é como ídolo. Hoje as pessoas não compram os seus livros, as pessoas não vêm no culto da sua igreja, não valorizam o seu trabalho como ministro, como pregador. As pessoas quando veem você na frente da internet não compartilham, não dão likes, ao contrário, dão dislikes, que é o caso da igreja onde eu estava reunido, que se eles estiverem assistindo, eles vão botar a mãozinha aqui, eu estou orando por vocês, tá bom, em nome de Jesus. Então, de repente você só tem opositores no tempo da sua vida. Todo profeta, irmão, no tempo em que ele vive, ele não é querido. Eu já vi gente, irmão, falar besteira sobre Elias, falar que Elias, se ele existisse hoje em dia, como ele era, ele pregaria nas maiores concentrações do mundo. Elias seria odiado, irmão. Elias era chamado de tisbita. Tisbita é como se alguém fala assim, coitado, né? É um jeca vianense, é um jeca tatu, é um pobrezinho. O que você entende de teologia? O que você entende da palavra de Deus? Você não sabe de nada. Você depende de comer gafanhotos e mel silvestre. Que profeta é você, não é verdade? Ido, irmão, era esse tipo de pessoa. Você lê a história de Ido, você não vê ele ligado com o governo. E hoje em dia, o que mais você vê são igrejas ligadas a partidos. E todos eles passam para você a ilusória promessa de que o Brasil vai melhorar. Estão tudo misturado no meio das quadrilhas. Olha o que a Bíblia diz sobre Ido. No demais atos de Salomão, quanto os últimos como os primeiros, porventura não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente. A Bíblia chama de vidente. Vidente, a expressão vidente aqui, é quem é profeta. Glória a Deus. Um profeta não precisa necessariamente ser como Natã e como Aías, profetas confrontadores. Eles são homens que escrevem. Você vê a história de John Bunyan, um homem que escreveu o livro mais vendido depois da Bíblia, A Cruz e o Punhal.
Você vê homens de Deus se escrevendo grandes livros, irmão, que impactam até hoje a vida das pessoas. Eu estou lendo um livro chamado Um Homem em Busca de Deus, contando a história dos grandes religiosos, como Maomé e tantos outros. Então, irmãos, pessoas, irmãos, inspiradas pelo Espírito de Deus, eles escrevem, muitas vezes eles nem aparecem, igual a gente vê alguns salmos na Bíblia que não aparece o nome deles. Mas Deus, quando quer honrar, irmão, faz aparecer o nome. Quando não é Deus também, irmão, não adianta se oferecer o que não vai aparecer, irmão. E se aparecer, vai ser para a vergonha do Evangelho. Então, irmãos, aprendendo com o Ido hoje. Aprenda a trabalhar para a glória de Deus. Aprenda a não vender CDs, DVDs, virar um comerciante religioso, querendo destacar o seu nome, que é o que muita gente faz. A maioria das pessoas, eu vejo alguns vídeos na internet, pastores, que colocam ali, ó, no meio da pregação, corta a pregação, ele querendo vender camiseta, ele querendo vender bola de futebol, ele quer, vendendo coisas, ó, envia aí, ó, uma oferta de R$140, outro já tem, ó, passa um cartão aqui, ó, tem o meu site aqui. Então, irmãos, são pessoas que estão comercializando com o Evangelho. Tem uns que estão vendendo vassoura, R$1.000 essa vassoura. As de bairro Universal são R$14. Né? Vassoura ungida, eles estão vendendo R$1.000. Eu dei uma vez para minha mãe e paguei 14. R$1.000 vassoura ungida. Esse povo é ridículo, irmão. No Facebook. Ridículo. Vende. Eu vi um que dá curso de expulsar demônio, de curar enfermo. Entendeu? E esse povo, irmão, é ridículo. É ridículo. O ministério deles é um ministério vaidoso, é um ministério cheio de prostituição. Irmão, pessoas que têm o poder de Deus não negociam com dinheiro. Pega Atos capítulo 8. Simão está querendo dar dinheiro a Pedro. Ó, Pedro, eu pago o que você quiser para me dar o poder do Espírito Santo. Ele falou, o seu dinheiro seja contigo para a perdição. Você não tem parte no nosso ministério, porque a tua vida está em fel de amargura. Então, irmão, tem pessoas que a visão que ele tem do Evangelho é que ele não deu certo no mundo, como ator, cantor ou como empresário, então ele vem para a igreja. Aí ele quer cantar, quer pregar e arrancar 500, 600 reais por oferta. Irmão, se eu viesse, fosse olhar, graças a Deus, o prestígio que Deus tem me dado, né? Eu às vezes prego em comunidade Facebook que tem 150 mil pessoas. Eu, por exemplo, agora posso estar sendo visto por, sei lá, 2.000, 3.000 pessoas. Nem todo mundo está vendo, mas já é um número considerável. E eu venho nessa igreja, muito pelo contrário, de cobrar, entendeu? A gente gosta de abençoar a igreja com oferta, entendeu? As pessoas têm que entender, irmão, que o Evangelho destaca. Jesus disse que somos a luz do mundo, o sal da terra. Mas não é para você fazer da casa de Deus uma fonte de renda. E a maioria faz. Faz, entendeu? Congressos, eu tenho um pastor aí na televisão, fez um congresso na igreja dele, e você tem que pagar R$50, porque senão você não entra, entendeu? Eu investi. Irmão, eu vou dizer uma coisa, o Evangelho hoje está ficando achincalhado por causa desse tipo de pessoa. Jesus. Ido é o que precisamos entender hoje, irmãos. Anônimo, mas faz a obra de Deus com responsabilidade. Eu me lembro também, irmão, de 1 Coríntios 10, 18. Deus não se agrada daquele que a si mesmo se recomenda ou se louva, mas aquele a quem Deus louva. Você não vai ver nenhuma parte de 1 Reis, 2 Reis, trabalhos do profeta Ido, ele aparecer nenhuma vez. Mas em crônica sim, porque são pessoas lá na frente que vão destacar ele. Então, irmãos, tem que esperar o tempo de Deus. Glória a Deus. Tem pessoas, irmão, querendo pular a cerca, querendo atravessar o muro, e Deus fala, espera, porque ainda não chegou o momento da bênção. E um, irmão, que é a maior recompensa de homens como Ido, não é, irmão, ter o nome no cartaz, não é ser reconhecido como príncipe de Deus na terra, é servir a Deus. Eu acredito que Deus levantou profetas, homens de Deus, que tem na Bíblia alguns livros que não entraram no cânone, mas colaboraram com a Bíblia, e no entanto não apareceram. Esses homens de Deus estavam felizes por servir a Deus. Mas a maioria, irmão, hoje está difícil. Você pega 1 Coríntios capítulo 6, você vai ver que Paulo diz que aqueles que querem ser ricos caem em tentação, caem em concupiscências loucas e nocivas. Você vê palhaçada na televisão, camarada amaldiçoando, oh Deus, você está amaldiçoado, eu sou um profeta, Deus está te amaldiçoando agora. Entendeu? Palhaçada, irmão. Você vê pessoas dentro da igreja fingir que estão endemoniadas. Eu vou botar aqui meu dízimo aqui na oferta, na salva, e esse demônio vai sair. Não usa dentro do nome de Jesus. Teatro, palhaçada, coisa ridícula. E muita gente está acreditando nisso, não. Pessoas não usam o nome de Jesus para expulsar demônio. O cara sopra, entendeu? O camarada dá tapa na pessoa,
grita, tô! E o camarada acredita, irmão, que é o poder de Deus está ali. Aí aparece aquela farofa, aquela gritaria, o povo é o poder de Deus. É nada, irmão, isso é obra de feitiçaria, isso é mentira. Homens como Ido, irmão, não se engana. Homens como Ido têm visão de Deus. Homens como Ido, historiográfico, escreve a Bíblia para a glória de Deus. Apesar de não estar na galeria dos heróis da fé, apesar de não aparecer entre os grandes profetas da Bíblia, mas contribuiu com a Bíblia. Vamos, irmãos, ter esse sentimento dentro de nós. Porque todo ser humano, irmão, parece ter aquele espírito de estrela dentro dele. Ele quer aparecer, ele quer ganhar. Eu reuni com um pastor, irmão, que se ele chegasse na praça pública e não tivesse ali 70 pessoas, ele voltava para trás. Ele ia conferir o dinheiro da venda do dia, entendeu? Ele ia assistir novela, sei lá o que ele ia fazer. Não ficava ali. Quando tinha gente, ele falou, sou eu que eu vou pregar. Ele, quando o pregador acabava de pregar, não bastava o que Deus deu ao pregador. Ele quer repregar tudo no mesmo texto, irmão, ser espírito de pavão. Agora o pavão tem que entender que apesar dele ter muita pluma, o pé dele é de galinha. O pé dele é de peru, é de frango. Se o frango e o pavão andar perto do outro, se você tirar uma foto do pé deles, é tudo igual. É tudo 4 dedinhos assim. Ó. Se cortar o pé deles e você colocar na pressão e comer, você não tem nem diferença. Então, irmão, está cheio de pavão dentro da igreja, irmão. Esquecendo que a glória é para Deus. É para Deus, meu Jesus. Então, irmãos, vamos guardar o exemplo do profeta Ido. Denunciou a verdade no tempo de Roboão. É ele que escreve que Roboão não passou de um adúltero, um mentiroso, que ele foi saqueado. Irmão, Ido ele escreve verdades e fala verdades que muita gente não quer ouvir. Deus, aleluia, Jesus. Pelas pessoas, pelo depoimento da maioria das pessoas, não, pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa, pois ele escreveu toda a verdade. Israel se desviou, Israel pecou, Israel viveu fora de Deus, Israel, por um tempo, teve que cair em cativeiro, irmãos, e aquilo era duro para Israel ler. Então tem mensagem, irmão, que não aguentamos ouvir, mas homens como Ido vão falar, irmão. Então, irmãos, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos ter na consciência, irmãos. Ser profeta nem sempre é confrontar pessoas, mas é falar a verdade. Aleluia, glória a Às vezes Deus. você pode ser um profeta escrevendo uma canção, você pode ser um profeta escrevendo um estudo, um livro, e o seu testemunho também, irmão, que é muito mais do que o que você está falando. Vamos pensar que homens como Ido hoje são necessários. Você pode ver que Ido está ligado a profetas. Natan, Aías, né? A outros que escreveram a palavra de Deus. Ele não está ligado com vagabundos, com adúlteros. Está cheio de gente, irmão, querendo ser amigo da panelinha. Nós temos que, em nome de Jesus Cristo, Glória a Deus. parar, irmão, com essa besteira. Tem pessoas aí querendo ter amizade com todo mundo. Irmão, que pessoas assim são entusiastas. Já bem-vindo a você, em nome de Jesus. Amém? Pessoas assim são entusiastas. Querem ter ibope em programas de Raul Gil, programas como Silvio Santos, querem likes na internet. Aí você vai ver o que eles defendem: batucada evangélica, forró evangélico, palhaçada, lambada. Irmão, já tem a balada gospel gay. E se você pergunta, vem cá, o que você acha da homossexualidade? Ele fica mascando chiclete e não diz nada. Irmão. Não diz nada, sabe por quê? São vendidos. São pessoas, irmão, que amam o sistema monetário das emissoras. Não fale da religião de ninguém. Não fale disso. Tudo bem, irmão, nós não estamos aqui para criticar a religião de ninguém. Mas se a religião de alguém não está servindo a Deus e eu sou indagado, o que você acha? Eu tenho que falar a verdade. Mas as pessoas não fazem, não são como Ido. Ido expõe com riquezas de detalhes. Errou. Salomão abandonou. Ficaria muito mais bonito, né, Ido? Você colocar que Salomão morreu crente, que Salomão morreu na presença de Deus, que Deus operou milagres através de Salomão, mas Ido não, eu tenho compromisso com a verdade. 1 Coríntios 13, a Bíblia diz que o amor de Deus, ele não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Está cheio de pessoas folgando com a injustiça. Eu vou ganhar mais, eu vou falar bem daquele pastor que não passa de um vagabundo mentiroso, entendeu? Então ele vem aqui, pede voto, aí eu ganho um terreno para colocar a igreja. E o pastor está no pecado, irmão, em nome de Jesus. Vai para o céu sem ter R$1 no bolso.
Porque a igreja primitiva, irmão, não tinha templos suntuosos. Está cheio de imbecil que vem dos Estados Unidos trazer para cá doutrina de demônio. É que a igreja tinha um templo, que a igreja era multidão, e sim, irmão, multidão de pessoas endemoniadas, de pessoas doentes, de pessoas... Eles não leem isso. Eles focam o ministério dele em multidão, cura e sucesso. Eles querem tornar o evangelho tudo o que ele não é. Um evangelho mundano que vende milhões. Entendeu? Pessoas assim, irmão, não querem o céu. Eles querem manipular você. Para que você compre o CD deles, para que você compre o livro deles e para que você viva iludido, irmão. Para que você viva iludido, que você viva determinando, sai do desemprego, eu não nasci com você, sai do desemprego. E o desemprego está na sua porta. Eu determino que amanhã eu vou lá naquela empresa e ela vai ter que abrir as portas, porque eu estou obedecendo a Deus, estou na campanha de 40 dias de Moisés, e ele chega lá e o camarada, deixa o currículo aí. Eu já estou determinando que eu estou entrando, e passa 40 dias e ninguém liga para ele. Entendeu? Você não determina nada. Eu até acredito que você deve determinar a saída do diabo e da enfermidade. Agora, o problema, irmão, enquanto você tiver que passar pela luta, você vai passar. E aprendendo uma coisa na vida de Ídolo, irmão, nem todo profeta é igual. Ele poderia questionar, Senhor, por que o Senhor me torna um profeta? Como Natan, como Aías e como tantos outros. Deus disse, cala a boca. É quando Jesus foi questionado pelos discípulos, né? Por que só João não vai morrer? Por que só nós temos que marcar a nossa passagem como apóstolo com sangue? Jesus diz, basta. Ele não vai morrer. E ele morreu de morte natural. Entendeu? Sofreu perseguições, tentaram não matá-lo. Mas todos os outros apóstolos morreram. Irmão, às vezes a gente quer impor a Deus a nossa vontade. Eu não aceito, eu não quero, e Deus tem que fazer. Eu conheço uma mulher assim lá no bairro, ela está envolvida com ímpio. Fez campanha no monte, fez campanha no vale, Deus não me deu, eu pego com a minha mãe, está lá, disciplinado. Botou um bode na casa dela, está lá, irmão. Um pecado, desmoralizado, daqui a pouco vai pegar um filho, vai ficar sem o marido, porque o homem não quer mais nada com ela, que ele já conseguiu o que queria, e está aí, um monte de gente. Eu determino. Essas são as bênçãos do determinar, irmão. Bênçãos do diabo, entendeu? Então passe a luta que você tiver que passar, irmão. Quando chega o tempo da bênção, irmão, também você nem força precisa fazer, a bênção chega à tua casa. É o caso de Ídolo, está sendo lembrado hoje como pregador, como um grande profeta, um homem de Deus, que se esforçou para divulgar a palavra. E se você lê Salomão, se você lê Roboão e tantos outros reis, tem a mão de Ídolo aqui. Sem ele, não saberíamos como foi a vida desses reis. E temos que louvar a Deus, irmão, pelo trabalho dele. E que se você, irmão, tem um ministério de cantor, de pregador, de expositor da palavra de Deus, seja como Ídolo. Faça para a glória de Deus e não para a sua glória. Porque se você trabalha para a sua glória, você então não trabalha para a glória de Deus, é você que aparece, então se sustente. Porque Deus vai deixar de estar guardando a sua vida. Vamos pôr de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado. Tem uma moça aqui, né? Ela reúne aqui, essa moça? Não, é minha colega. Ah, Ela fez um remédio para mim. Ah, sim, que Deus abençoe. Não, conheci a você. Deus abençoe. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor levante homens como Ídolo, uma voz profética no nosso tempo. Amém. Grandes escritores, compositores, pregadores, homens compromissados com a verdade. Pessoas, meu Pai, que querem trabalhar para a tua glória, não para a glória de si mesmo ou de um ministério. Porque pessoas que trabalham para si ou para o seu ministério são profissionais da religião, mas quem trabalha para ti são adoradores. Que possamos, ó Deus, ser como Ídolo. Pessoas que talvez nessa vida não tenhamos nome, mas sabemos que no céu o nosso nome está no livro da vida. Que a tua glória, meu Pai, esteja sobre nossas vidas. E que o Senhor nos console, meu Pai, nesse anonimato. O meu abraço é para você, meu amigo, que ouviu essa mensagem. Quer ver que você está aí lutando para ter nome, ter grandeza e ser conhecido. Só que o melhor conhecimento não é o da mídia, porque muitas pessoas têm milhões de visualizações todos os dias, mas não tem o nome no livro da vida. Aceite a Jesus de verdade. Trabalhe para Jesus. Tenha Jesus como seu maior tesouro. E você vai ver que você não vai se afastar da casa de Deus. Você vai passar mais tempo orando, lendo a palavra, e você será uma bênção.
Um grande abraço para você em nome de Jesus. Irmãos, eu agradeço a oportunidade. Palmas para o Senhor Jesus. Deus abençoe para você. Amém, irmão? Deus abençoe o pastor César. Palavra abençoe.